Olá, minha gente. Estamos aqui novamente, conforme de praxe, e hoje falaremos sobre a lição número 8, de 22 de agosto de 2021. Lições bíblicas da escola dominical. E o nosso tema de hoje será Naamã é curado da lepra. Pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o pastor José Antônio de Castro. E o líder local é o pastor Nilson de Souza Teixeira, cujo templo situa-se à Rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Nosso templo fica no antigo salão de eventos Requinte Festas. Neste terceiro trimestre, estamos estudando sobre o plano de Deus para a nação de Israel em meio à instabilidade e infidelidade da nação. E, ao mesmo tempo, nós estudaremos sobre as correções, as providências e os ensinamentos de Deus durante o período dos reis da nação de Israel. O nosso texto áureo encontra-se fundamentado no versículo 14 do capítulo 5 do livro de 2 Reis. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Obedecendo à ordem de Deus através do profeta Eliseu, Naamã mergulhou nas águas do rio Jordão por 7 vezes, o número que simboliza a perfeição e o poder de Deus. Imagino que a fé de Naamã deve ter ficado um tanto abalada, pois mergulhou 1, 2, 3 vezes e nada aconteceu. As pessoas que faziam parte da sua comitiva provavelmente devem ter observado todos os seus movimentos de maneira bem nervosa. Veio o 6º mergulho e a expectativa aumentava, porque nada ainda havia acontecido. Naamã poderia ter desistido, mas perderia sua bênção. Veio o 7º mergulho e quando ele reapareceu do fundo do rio, já estava radicalmente curado da sua lepra. Gritos, choros, de tudo deve ter acontecido um pouco e aqueles sírios pagãos louvaram o nome soberano do Deus de Israel. Se o orgulho e a fé débil tivessem prevalecido em Naamã, ele teria sido impedido de receber o milagre da cura. Se não mergulhasse pela 7ª vez nas águas do rio Jordão, teria continuado com a sua lepra. Aquela praga horrenda havia deixado sua pele como a carne de um menino, e o seu corpo ficou purificado da lepra. E como verdade prática, diremos que Deus não opera milagres de acordo com
as nossas expectativas e ponto de vista. Ele opera da forma que quer, nos momentos que melhor lhe apraz e usa quem ele quer. E a nossa leitura bíblica desta lição estará também fundamentada no capítulo 5 do livro de 2 Reis. E a partir do primeiro versículo, nós comentaremos. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Naamã era um estrangeiro, capitão da Síria, do exército da Síria, que muitas vezes haviam sido hostis ao povo de Israel. O milagre da cura foi realizado em favor de um inimigo da nação de Israel, pois a Síria já havia declarado guerra contra Judá e Israel anteriormente ao fato. Aqui, neste episódio, fica patente que Deus realmente não separa pessoas por determinado critério, preconceito, discriminação ou preferência. Embora o capitão Naamã fosse poderoso e bem-sucedido na vida secular, ele possuía algo que o maculava, pois era afligido pela tão temida lepra, que fosse, talvez, como o coronavírus que assola multidões nos dias odiernos. Outro lado interessante é que o famoso capitão do exército sírio foi obrigado a pedir socorro para a doença que poderia invalidá-lo para o resto da vida, exatamente onde ele não queria ir, entre os odiados israelitas. E o versículo 2 registra que saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Uma pequena menina de ascendência judia havia sido levada cativa pelos sírios em um dos assaltos feitos contra Israel pelas tropas estrangeiras. Era comum, nas guerras antigas, o exército vencedor tomar como escravos os poucos sobreviventes da guerra. Também ocorria de preservarem mulheres e crianças com este intuito, com o intuito de torná-las escravas. Naamã, apesar de honrado pela força militar do seu país, era terrivelmente desonrado por uma doença que o considerava imundo. O quanto este fato pode servir de exemplo para os nossos dias? Há homens poderosíssimos em nossa sociedade, intelectuais poderosos em sua capacidade, mas não são homens íntegros. Chafurdam-se na corrupção e mantêm a alma manchada de sangue de inocentes. Suas habilidades não redundam em bênçãos para a humanidade. A providência divina havia colocado aquela menina judia nos caminhos do grande Naamã.
foi simplesmente reduzida à escrava da mulher do capitão. Uma menina havia sido arrancada da sua família e levada à força para ser escrava em um país estrangeiro. Foi parar na casa de um general pagão e inimigo de Israel. A menina não passava de mais uma vítima inocente. E diz assim o versículo 3: E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A pequena escrava israelita tinha consciência da reputação e do poder de Deus na vida do profeta Eliseu. Ela tinha certeza que o homem de Deus poderia resolver aquela grave doença que abatia o seu senhor. Ela disse à sua senhora que o profeta poderia restaurar a lepra do seu senhor. Samaria era a capital do reino do norte. O profeta viajava pela nação de Israel por todos os cantos, mas naquela ocasião encontrava-se na capital do seu país. Todos eles ali sabiam da reputação do profeta e seria fácil localizá-lo. O mistério da providência divina entrou em operação. E o autor escreveu no versículo 4, dizendo: Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. A mensagem da menina escrava, tornada escrava, logo se espalhou entre as autoridades da Síria. A elite do governo sírio deu ouvidos à palavra da menina, pois estavam desesperados. Aquela doença era contagiosa. A nação de Israel, militarmente, era fraca diante do temeroso exército sírio. Mas a sua reputação em produzir grandes homens de Deus que ficavam em evidência deixou o governo sírio de joelhos diante do povo inimigo. Naamã precisava ouvir uma mensagem de esperança, mas não sabia que seria dos lábios de uma criança e ainda por cima sua escrava. Os leprosos daquela época caíam em profundo desespero, pois a medicina ainda não tinha descoberto a cura para aquela grave doença. Versículo 5 do nosso texto de referência. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. O portador da carta de apresentação do rei da Síria foi o próprio general Naamã. Ele foi buscar ajuda do rei para localizar o profeta Eliseu. Naamã foi ao encontro do homem de Deus, acompanhado de muitos homens armados, guarda-costas e uma grande soma de dinheiro, além de 10 mudas de roupas, que seriam ofertados ao rei de Israel como presentes, com o intuito de encorajar a sua cooperação. Parte dos objetos preciosos que Naamã levava também seria ofertada ao profeta Eliseu. Naamã levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro. Estima-se que Naamã levava perto de $80.000.
Os 340 quilos de prata eram os 10 talentos. E os 68 quilos de ouro eram os 6.000 ciclos. Uma soma valiosa. Somente um homem muito rico teria condições para oferecê-los. Além do mais, havia 10 mudas de roupas da mais fina qualidade. E o versículo 6 do capítulo 5 diz que levou a carta ao rei de Israel, dizendo: E chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Naamã foi o portador da carta. Era um general sírio, mas portador de uma necessidade especial. Era leproso e buscava a cura para uma enfermidade extremamente grave naquela época. E diz o versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Jorão era o rei de Israel e ficou consternado ao receber a carta do rei da Síria. Ele havia interpretado mal o teor da carta. O rei da Síria não tinha pretensões que Jorão realizasse o trabalho do Senhor Deus de salvar e curar. Apenas solicitou que o encaminhasse para o profeta Eliseu, que tinha o poder de Deus em sua vida e poderia intermediar o milagre da cura. Jorão imaginou que tudo não passara de um truque e que os sírios buscavam ocasião para atacá-lo. O rei de Israel rasgou as suas vestes como sinal público de sua indignação. Os dois países não estavam mais em guerra, mas Jorão achou que Ben-Hadad conspirava contra ele e que reiniciaria as hostilidades, tal como haviam feito contra o seu pai, rei Acabe. Acostumado à violência das guerras, Jorão foi surpreendido por uma carta de um rei estrangeiro solicitando salvação e cura. E o autor descreveu no versículo 8, dizendo: Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. As notícias sobre o incidente logo chegaram ao conhecimento do profeta Eliseu. As circunstâncias cooperavam para que houvesse a intervenção divina por meio do profeta Eliseu em benefício do general Naamã. Era um ato de graça e amor como expressão da bondade divina. Eliseu enviou uma dura mensagem ao ignorante rei de Israel. Havia realmente um homem cheio do poder de Deus em Israel e Jorão tinha conhecimento disso. Jorão não tinha poder diante de Deus, mas tinha conhecimento onde buscá-lo. A solução para o problema de Naamã era bem clara, mas a mente anuviada de Jorão só pensava na possibilidade de mais uma guerra entre os países inimigos.
A operação daquele milagre, por intermédio do profeta Eliseu, teria uma repercussão internacional. E os homens pagãos da Síria compreenderiam que havia um Deus real e ativo em Israel. O verdadeiro Deus seria venerado pela nação pagã. Versículos 9 e 10, do capítulo 5. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Ali estava Naamã e todos os seus homens de guerra à porta da casa de Eliseu. Cavalos, poder, dinheiro e o seu carro. O profeta Eliseu não deu a menor importância àquela pompa. Não se admirou da fama e do poder do grande general da Síria. O profeta apenas enviou o seu mensageiro para se encontrar com o general, levando-lhe a seguinte mensagem: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Se fosse hoje, muitos líderes eclesiásticos haveriam de realizar uma grande festa para recepcionar o poderoso general e todo o seu séquito, fazendo questão de registrar o encontro e divulgar nas redes sociais como uma ocasião de suma importância. O profeta Eliseu, ao contrário de tudo isso, nem ao menos foi pessoalmente encontrar-se com o general. Ainda assim, não negou a ajuda de um milagre que o homem forte da Síria tanto necessitava. A lepra era uma enfermidade considerada imunda. Naamã mandou dizer-lhe: a tua carne será curada e ficarás purificado. Disse o profeta Eliseu ao general Naamã. Versículo 25 deste mesmo capítulo, nós vamos falar de um outro milagre realizado pelo profeta Eliseu. Assim está registrado. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Geazi vivia dentro das muralhas da capital, e o profeta Eliseu bem sabia onde havia estado. Geazi foi envolvido pela ganância e mais uma vez mentiu ao profeta, dizendo: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. O pecado da mentira sempre se acumula. Geazi continuou mentindo porque o pecado havia cauterizado a sua mente e cegado os seus olhos e endurecido o seu coração. Versículo 26. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te?
Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. O profeta Eliseu apanhou o culpado com a mão na botija. O Espírito de Deus estava sobre a vida do profeta e ninguém o engana. Eliseu não seguia o costume de receber presentes em troca dos seus serviços. A que tudo indica, ele passava isso para os estudantes da escola de profetas e os instruía a não viverem segundo o antigo costume. E diz o versículo 27, capítulo 5, do livro de 2 Reis. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Em lugar dos ricos presentes, Geazi obteve a lepra que estava sobre Naamã. A ganância fê-lo sofrer as mesmas humilhações de Naamã, tornando-o impuro para sempre. Os milagres tanto curavam como também julgavam, e esse milagre tinha natureza negativa. 2 milagres operados pelo profeta: a cura de Naamã e agora a doença da lepra no corpo do seu criado Geazi. Um homem estrangeiro e pagão, por causa do seu ato de fé, foi radicalmente curado da sua lepra. Todavia, um israelita, discípulo do profeta, por meio de um ato desonroso, adquiriu a lepra de Naamã. Como Judas Iscariotes, Geazi havia vendido sua alma em troca de tesouros terrenos. Ainda hoje, quantos os imitam e tratam a noiva do cordeiro como se fosse moeda de troca para os seus interesses escusos? O pecado de Geazi multiplicou-se a ponto de atingir para sempre a sua descendência. Alguns comentadores bíblicos supõem que a lepra fosse uma doença hereditária, apesar de que tal realidade não corresponde à verdade segundo a medicina moderna. E como objetivos geral e específicos desta nossa lição, iremos evidenciar que a vontade de Deus é salvar e curar a todos. Relatar a busca de Naamã pela cura da lepra, salientar o orgulho e a falta de fé do general da Síria e identificar a ambição de Geazi. E como introdução, o comentarista registrou que os métodos utilizados por Deus nem sempre são compreendidos pela mente humana. Naamã foi o comandante do exército do rei da Síria e ele precisou colocar em prática sua obediência e fé para mergulhar nas águas turvas do Rio Jordão, pois seria necessário humilhar-se, tendo em conta a sua posição elevada no reino da Síria. Quando deixou de lado o orgulho e efetuou exatamente o que o profeta Eliseu mandou dizer-lhe, Naamã ficou radicalmente curado da sua grave doença.
primeiro item dessa nossa lição, o comentarista deu por título Naamã, o chefe do exército sírio. A primeira subdivisão deste item traz por título Naamã, um comandante honrado. Naamã era ministro da guerra do mais alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Samaria. Em várias ocasiões, a Síria havia atacado o país de Israel. Naamã era um general admirado e respeitado pelo governo sírio devido às suas vitórias conquistadas pelas guerras. Mesmo sendo considerado um homem muito poderoso, Naamã sofria da terrível lepra e essa enfermidade atacava-o em sua integridade física e moral, e isso o deixava muito vulnerável. E na segunda subdivisão do primeiro item, o título é Escrava, uma testemunha de Deus. Durante uma das incursões de guerras contra Israel, o nobre Naamã tomou uma menina israelita para que fosse sua serva doméstica. A estrangeira passou a conviver com ele e a esposa, e ela acompanhou de perto o sofrimento do seu senhor. A menina, então, sugestionou para que fossem procurar recurso espiritual com o profeta de Deus em Israel. A escrava tornou-se agente de Deus e apregoou a salvação, não se importando com a sua posição de serva. O importante é que houve uma ocasião especial para que ela revelasse as maravilhas de Deus e não perdeu a oportunidade, independente da sua simples condição social. E no subitem número 3, falaremos sobre a caravana de Naamã. O comandante do exército sírio deu atenção às palavras da sua escrava e foi até à presença do rei da Síria para falar sobre o ocorrido. Ben-Hadad mandou elaborar uma carta de apresentação ao rei Jorão de Israel, recomendando Naamã, o seu general, a fim de que pudesse alcançar a bênção da cura da sua lepra. Acompanhando o comandante, foram muitos soldados e ricos presentes. Jorão ficou atemorizado quando leu a carta entregue por Naamã e rasgou os seus vestidos, pois achou que era um pretexto do rei da Síria para atacá-lo e novamente invadir o seu país. E no item 2, que tem por título O Mergulho no Rio Jordão, falaremos na primeira subdivisão deste item que Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao tomar conhecimento do ocorrido entre o general Naamã e o rei Jorão, Eliseu soube que o rei havia rasgado as suas vestimentas e o interrogou: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O comandante do exército da Síria dirigiu-se para a frente da casa de Eliseu, e o profeta não o recebeu pessoalmente.
mas enviou um mensageiro com as devidas instruções de como ele deveria proceder a fim de que recebesse a sua cura. E o título da segunda subdivisão deste item 2 fala da decepção e da cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honrarias e que lhe tocasse com as mãos, e não imaginava que o recado fosse para que se mergulhasse 7 vezes nas águas do rio Jordão. A decepção do comandante ficou bastante evidente. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Versículos 11 e 12 do capítulo 5 do livro de 2 Reis. Foi necessária a interferência dos seus subordinados para que o comandante Naamã desse atenção às ordenanças do profeta. Mesmo contrariado, Naamã foi mergulhar 7 vezes nas águas do rio Jordão. Ao dar o 7º mergulho, sua pele ficou como a pele de uma criança e ele saiu purificado da lepra. E na terceira subdivisão, Deus ainda opera milagres e não misticismo. O número 7, muito usado na Bíblia, faz referência à perfeição de Deus, segundo a simbologia da cultura hebraica. Esse episódio foi o único o qual o profeta utilizou como simbologia. Esse fato não nos dá o direito de agirmos da mesma maneira e usarmos a prática de simbologia dos números em nossas reuniões ou campanhas que sempre lançam mão do uso do número 7. Independente disso, podemos e devemos implorar as bênçãos de Deus, pois acreditamos no seu agir milagroso. Quando Deus opera, não é necessário o emprego de superstições ou numerologias, pois o poder de Deus supera todas estas coisas. Ainda que não ocorram milagres visíveis a olho nu, Deus trabalha também no silêncio, pois é preciso confiar em seu poder, mesmo que os milagres não aconteçam conforme nós pensamos. Hebreus capítulo 11, versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não por acaso, Jesus afirmou o seguinte: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 27.
E no terceiro item, que tem por título Geazi é acometido de lepra, veremos na sua primeira subdivisão que fala da rejeição dos presentes. Depois de ser curado da sua lepra, Naamã estava disposto a reencontrar-se com o profeta Eliseu para presenteá-lo. Segundo Reis capítulo 5, versículo 15 diz: Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Se o presente fosse o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente, Naamã daria a Eliseu 350 quilos de prata e 70 quilos de ouro, além de 10 mudas de roupas de tecidos finos, uma enorme quantia para que fosse rejeitada pelo profeta. Ainda assim, Eliseu preferiu não receber os presentes propostos por Naamã. Registra o versículo 16. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. A segunda subdivisão deste terceiro item afirma que homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu, cuja decisão foi não receber os presentes ofertados pelo comandante Naamã, revela um comportamento exemplar de alguém que não se vende por preço algum e nem comercializa as bênçãos de Deus concedidas pelo Espírito Santo. Os profetas Elias e Eliseu foram íntegros, honestos consigo mesmos e fiéis a Deus. E na última subdivisão desta nossa lição, veremos que por ganância Geazi foi acometido de lepra. Depois de tentar convencer Eliseu a receber os presentes, Naamã retornou para o seu país, acompanhado da sua caravana. Ao iniciar a sua viagem de retorno, Geazi mais que depressa o procurou, cheio de ganância em seu coração. Mentiu e se apoderou dos presentes que haviam sido rejeitados pelo profeta Eliseu. Registram assim os versículos 21 a 24 deste capítulo 5. E foi Geazi a alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, e estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na sua casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Tal atitude
revelou o caráter desvirtuado de Geazi. A ambição e o desejo ardente de se apoderar dos bens materiais de Naamã, ele mentiu ao comandante do exército da Síria, traiu a confiança do profeta Eliseu e desonrou a Deus. Por isso, foi acometido pela lepra e foi obrigado a se afastar da convivência com o profeta. E como conclusão, nós aprendemos que a cura de Naamã é a prova de que Deus interessa-se pela situação do ser humano e está disposto a perdoar os pecados de todos os homens, salvar da condenação eterna e curar doenças físicas, doenças emocionais e espirituais, independentemente de posição social, de raça ou nacionalidade. Ainda que nossa mente encontre certa dificuldade em compreender os propósitos de Deus, o Senhor continua operando maravilhas e faz milagres das mais diferenciadas maneiras. Naamã, a princípio, também não havia entendido a maneira como deveria agir para alcançar a cura da sua grave doença. Todavia, assim que se sentiu curado, reconheceu o poder de Deus e o adorou como único e verdadeiro Deus. Na próxima semana, no dia 27 de agosto, estaremos de volta aqui, quando comentaremos a lição número 9, que se intitula O Reinado de Joás. Até lá, bons estudos e que Deus a todos abençoe de forma abundante.